Na tarde de hoje temos o prazer de receber a nossa palestrante, a doutora Gabriela Tiussi, especialista na parte aduaneira, advogada atuante há vários anos em algumas comissões da OAB, tanto de São Paulo como de Campinas, professora especializada nessa matéria. Estamos contando também com o Dr. Felipe Maluli como moderador, também nosso diretor da Belga Lux, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, e eu que falo aqui a vocês também, como vice-presidente da Belga Lux. Queria dar as boas-vindas a todos os presentes. Acho que é um tema de relevância grande em função, mais um efeito, né, desta pandemia nas relações de comércio exterior, em que a doutora Gabriela vai abordar a situação presente, expectativas futuras, o que podemos esperar, e esperamos contar com a colaboração ativa aí de todos para a solução de dúvidas, questões. Vamos estar a seu inteiro dispor. Passaria, Felipe, talvez você quiser fazer algumas considerações aí para a gente poder passar a palavra para a Gabriela. Legal, Luiz. Agradeço as suas palavras também. É uma honra participar de mais um webinar da Belga Lux, aí nessa sequência de webinars que a gente fez e vamos fazer mais, né? Queria agradecer o nosso presidente, Rudinei, que está conosco, a Embaixada da Bélgica, o Sr. Patrick Herman, que está conosco, ao Cônsul-Geral da Bélgica aqui em São Paulo, Mathieu Branders, e aos demais diretores da Câmara. Eu acho que esse tema é muito importante, né, dentro dessa pandemia que a gente vive hoje, e muitas dúvidas surgem, né, acho que até com relação aos acordos bilaterais, envolve muita coisa, né? Então, a gente trouxe esse tema aí, a doutora Gabriela trouxe o tema para nós hoje. Só queria deixar aqui para o pessoal que está entrando, aqueles que quiserem mandar perguntas, né, para usar o chat aqui embaixo, e a gente vai repassando essas perguntas para a doutora Gabriela. Caso não dê tempo, no final a gente refaz as perguntas ou ela se compromete a responder depois por e-mail, tá bom? Acho que em torno de 1 hora de duração o nosso webinar, mas acho que é isso. Doutora Gabriela, acho que como nossa palestrante hoje, passo a palavra. Muito obrigada. Já fizemos vários agradecimentos, então eu agradeço a vocês dois também por moderarem aqui, participarem da discussão comigo. E um obrigado especial para a Anne, que tem se empenhado muito para a realização dessa série de webinários que a gente está fazendo aqui pela Belga Lux. O próximo é sobre declaração de imposto de renda, a gente fala no fim, mas a ideia é continuar com esse programa, né? Que é só mais uma das diversas adaptações que a gente teve que fazer por conta de pandemia. Então, Ene, muito obrigada pela organização, impecável como sempre. E vamos lá. Eu estava pensando aqui antes da gente começar. Se por um lado, eu acho que assim, esse momento não embora haja alguma oportunidade decorrente de crise, a gente possa pensar em várias acelerações que vão acontecer, não é um momento bom, né? Só que, por outro lado, dentre essas oportunidades, surgiu esses diversos eventos online, reuniões online, e tem muita coisa interessante. Então, a gente acaba conseguindo atingir um público que certamente a gente não atingiria se fizesse um evento presencial, seja por questão geográfica ou de agenda mesmo. Então, tem sido bem interessante poder participar tanto como palestrante em alguns deles, quanto como ouvir do pessoal. A gente tem tido muito conteúdo muito interessante, a gente mesmo aqui pela Belga Lux, online, gratuito, gravado. Esse de hoje está sendo gravado, vai ser disponibilizado. Então,
esse aspecto isolado, ele tem sido bem bacana aqui durante o trabalho remoto, o home office. A tecnologia permitiu que a gente se conectasse ainda mais, né? Então, vamos lá, começar a falar aqui dos impactos da pandemia no comércio exterior, que eu acho que foi uma área que sentiu bastante impacto já desde o começo. Então, desde dezembro, os importadores, antes talvez até disso, e no começo desse ano, dezembro de 2019, começo desse ano, os importadores já vinham sentindo os impactos, tanto com relação ao fornecimento de insumos da China, então, onde se iniciou o coronavírus, né? Quanto com relação ao aumento de custo de frete, transporte, ou mesmo seguro de cargas. Então, ainda mesmo no começo do ano, quando a gente achava que poderia não chegar no Brasil, ou que era um surto mais localizado na China, o comércio exterior já sentia bastante. Então, os importadores já tinham que se adaptar quanto a mudança de fornecedor, mudança de rota. O frete marítimo foi super impactado, então vários portos na China deixaram de operar, o que elevou muito o custo do frete aéreo. Indústrias chegaram a parar aqui no Brasil por falta de insumo, muito antes de se reconhecer aqui estado de emergência em São Paulo, enfim. Então, essa área foi muito impactada desde o começo e vai continuar sendo, né? Então, como o doutor Luiz Carlos comentou, a gente vai falar sobre o cenário pré-pandemia, o que foi feito durante a pandemia, o que está sendo feito, né, aqui no Brasil por parte das autoridades e o que os operadores conseguem fazer também e quais as perspectivas. E daí a gente até conversou em fazer um bate-papo mesmo, uma discussão, uma troca de ideias, porque fica muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Esse cenário é de muita insegurança. Então, nesse momento, as perguntas são mais importantes que as respostas, porque a gente não consegue saber de nada com muita exatidão, né? Vamos lá. Como a gente estava? Eu lembro que eu participei, até o Rudinei talvez lembre, do Belgian Day no Rio de Janeiro, no ano passado, no final do ano passado, e eu falei sobre perspectivas para o comércio exterior no ano de 2020. E as perspectivas eram boas. Então, uma leve retomada da economia, a gente tinha naquela época ainda se discutia a adesão do Brasil ao OCDE, acordos entre Mercosul e a União Europeia, estreitamento de relação com os Estados Unidos. Então, e também várias medidas tomadas pelo governo brasileiro. Então, de facilitação do comércio, desburocratização. Então, as perspectivas eram bem interessantes naquele momento, como mostram os números aqui que eu trouxe. Então, a gente teve, só uma imagem, só para a gente, aqui só para ilustrar mesmo, crescimento, aumento nas exportações de carne, aumento na exportação de tabaco, crescimento na produção de café, aumento nas exportações de minério de ferro, e aí, como eu comentei, medidas de facilitação do comércio e acordos internacionais. Então, o Brasil, que sempre foi um país um pouco mais fechado para o comércio exterior, estava mostrando alguns sinais de integração com as cadeias globais. Então, a gente tinha, até então, uma expectativa boa de crescimento, de maior inserção no mercado internacional, até que veio a pandemia. Então, restringiu tanto a movimentação de mercadorias, porque restringe a movimentação dos nossos fornecedores e dos nossos clientes no exterior, quanto a nossa mobilidade mesmo, né? Então, o país inteiro é orientado a quem puder ficar em casa. Agora, isso impacta diretamente todo o fluxo de operação. Impacta a rotina de trabalho, impacta o fluxo de operação, impacta o consumo.
Então, até agora eu trouxe alguns números aqui do Banco Mundial. O Banco Mundial estima que a pandemia vai levar 60 milhões de pessoas à pobreza extrema, o que é um retrocesso, né, com relação aos avanços que a gente vinha tendo nos últimos anos. O Banco Mundial ele estima uma recessão global na ordem de 5%. Ele avaliou aqui uma redução de 9,3% do comércio global com relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a março. Uma redução aqui na carga aérea de 130 mil toneladas, e isso se dá também pela redução dos voos de passageiros. Então, teve uma queda imensa na venda de passagens aéreas, e isso impacta as mercadorias que são transportadas junto na barriga do avião de passageiros. Então, não representa necessariamente uma redução das operações, mas provavelmente vai ter uma mudança logística de transporte de cargas. Essas cargas que eram transportadas em aviões de passageiro vão passar a ser transportadas em avião de carga, né? Por isso essa redução tão grande. A OMC estima uma queda de 29,32% no comércio internacional, e o FMI, com relação a bens e serviços, agora estima uma queda de 11% e uma recuperação de 8,4% em 2021. Então, assim, é notório, a gente lê nos jornais, assiste, conversa, sente no nosso dia a dia de trabalho que o cenário mudou. É nítido o impacto que já está tendo na nossa economia e na economia mundial e nas operações de comércio exterior também. E daí, frente a isso, o que a gente tem feito? Eu trouxe algumas reportagens, algumas prints de reportagens. A minha impressão é que a Receita Federal tem feito a lição de casa dela. Então, foram reduzidas as alíquotas de tributos incidentes na importação de mercadorias para combate e tratamento do coronavírus. Além disso, essas operações estão sendo muito facilitadas, então, tanto pela Receita quanto pelos órgãos regulatórios, Anvisa, Inmetro, quem quer que seja, a gente tem mercadorias liberadas em questão de horas aqui em Viracopos, né? Eu estou aqui no interior, então aqui em Viracopos a gente acompanha isso de perto, tem sido bastante efetivo, e quando eu falo facilitação, não confundam com redução da fiscalização. Então, a facilitação é viabilizar o comércio mantendo a fiscalização, até porque tem tido bastante caso de mercadoria falsificada, kit que não testa realmente, até respiradores importados da China que não atendiam os requisitos da Anvisa. Então, se por um lado é muito importante a gente simplificar os procedimentos, facilitar, é mais importante ainda manter a segurança da população, né? Então, a Receita Federal tem conseguido fazer esse equilíbrio de uma maneira bem efetiva. Registros de produtos na Anvisa têm levado dias, um dia, 2 dias, dependendo da documentação, se está em ordem ou não, tem sido realmente bem rápido. Registro de respiradores e kits de teste, por exemplo. Então, além disso, redução de prazo, burocracia na importação de itens essenciais para combate. Então, como eu comentei, o trâmite tem sido bem ágil e um pouco simplificado também. Redução da alíquota de imposto de importação e IPI também, para aquisição desses mesmos itens. Então, a gente tem uma lista enorme de itens lá na Instrução Normativa 680, ela tem um anexo, e ele vem sendo complementado constantemente.
então, que são os itens que eles têm uma tramitação na importação um pouco facilitada, então é possibilitada até a entrega antes do desembaraço aduaneiro e a redução de tributos, redução de prazo com relação a registros e autorizações de órgãos regulatórios, então, registro de produto em Anvisa, em Metro, liberação, licença de importação, tudo isso tem sido facilitado também. Prorrogação de prazos de regimes aduaneiros especiais, e daqui a gente teve do drawback, suspensão e recofre por enquanto, mas esse é um ponto bem importante até para a gente pensar e talvez discutir um pouquinho no fim dessa apresentação, porque a gente tem falado tanto de flexibilização, de fato, muitas empresas têm tido dificuldade para cumprir algumas obrigações acessórias e alguns requisitos de regimes aduaneiros especiais, por exemplo. Então, na minha opinião, faz todo sentido que isso seja visto aí com bastante atenção para a gente ter prorrogações ou dispensas de obrigações por conta da pandemia. Afinal, até o fluxo de trabalho de todo mundo mudou, né? Mesmo até o atendimento da própria Receita. Então, esses dias eu precisei de uma informação no MDIC, lá agora vinculado ao Ministério da Economia em Brasília, e também em uma entidade de classe aqui de São Paulo, na semana passada. Eu precisava falar com os dois. E aí começou aquele drama dos feriados. Então, em São Paulo era feriado, eu nem lembrava que era feriado, e daí o sindicato que eu precisava falar já não estava funcionando. Brasília estava em home office, só atende por e-mail. O e-mail responde 4 dias depois. Em São Paulo foi feriado até hoje. Então, está muito difícil, eu acho, para todo mundo trabalhar, né? Isso impacta em tudo. Até alguns prestadores de serviço... vários estão em férias coletivas, por exemplo, e tudo isso dificulta as operações das empresas, né? O cumprimento de obrigações. É difícil, às vezes, até você ter acesso a um diretor que precisa assinar uma procuração, enfim, tá todo mundo trabalhando de casa. E, por fim, eu coloquei aqui em cinza, um pouquinho apagado, alguns outros pontos que até o Dr. Luiz Carlos comentou muito bem na apresentação dele, alguns dias atrás, que foram algumas outras medidas tomadas que não têm relação direta com as operações aduaneiras, mas tem impactos indiretamente. Então, diferimento para pagamento de alguns tributos, suspensão de prazos administrativos, de prazos judiciais, prorrogação de validade de CND, suspensão de atos de cobrança aí pela Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, de vários outros estados também. Somado a isso, tem algumas outras atitudes aí vêm sendo tomadas pelas empresas que para flexibilizar, melhorar o fluxo de caixa, melhorar a negociação com fornecedores. Então, como eu comentei, a questão do próprio frete, que teve um aumento muito alto e drástico, e vai continuar tendo. Às vezes vale a pena negociar um frete, negociar o demurrage, sobreestadia de container, contratos de locação variados, enfim, tem várias outras sugestões aí que a gente tem para as empresas tomarem durante a crise agora para minimizar os danos. Agora, aqui que chega uma parte que acho que é interessante para a gente discutir. Possíveis impactos. Então, e aqui eu falo mais dos impactos futuros. Então, a gente vem, pelo menos a minha geração, vendo uma globalização e uma inserção do Brasil no comércio internacional, né, desde a década de 90. Então, o comércio exterior vem aumentando a participação no PIB brasileiro, e a tendência era, pelo menos, que isso aumentasse, então, desde o ano passado, do ano retrasado, e que fosse uma crescente constante. Então, a gente tinha
uma tendência a acordos multilaterais, acordos internacionais, acordos de reconhecimento mútuo para certificações. E como que fica isso agora? Essa imagem que eu coloquei aqui, o iPhone Supply Chain, é uma imagem que eu usei numa aula que eu dei no ano passado para falar de cadeia logística, e ela mostra quantos países e quantas empresas de quantos países estão envolvidos na fabricação do iPhone. Ela não é muito atual. Então, é possível que agora tenha até mais atores envolvidos aí nessa produção. Mas fato é, a gente sabe que hoje a cadeia ela é completamente integrada. Então, principalmente os produtos eletrônicos, por exemplo, a produção envolve um número imenso de países e os produtos transitam por todos eles de acordo com o que representa menos custo. E daqui para frente, vai continuar sendo assim? Eu coloquei aqui, eu listei algumas preocupações que me vieram em mente e que é um movimento que eu tenho visto, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Aumento do protecionismo, por exemplo. A gente tem uma tendência a ficar um pouco mais local ou regional, até pensando em como se preparar para outras crises, não só de saúde, por exemplo, uma crise ambiental, uma questão relacionada a outra temática. Certamente, o coronavírus vai ficar na nossa cabeça por muito tempo ainda. Espero que não por conta da doença, mas a crise ela vai abalar toda a construção da cadeia, da cadeia logística, da nossa integração com outros países. E me parece que a gente vai voltar a ter um aumento no protecionismo, como vínhamos tendo há vários anos atrás, principalmente de itens estratégicos. Então, possivelmente os países vão se preocupar mais em serem suficientes na produção de determinados itens estratégicos, saúde, enfim, o que quer que seja. Migração de investimentos, então, algumas empresas já haviam fechado plantas na China, por exemplo, por conta do coronavírus, há alguns meses atrás. Então, é possível que a gente veja uma tendência também de migração dessas, até porque os custos agora são outros. Como eu comentei, o valor do frete aéreo, por exemplo, está muito mais alto. E isso tem que ser considerado também. No fim das contas, é uma questão matemática, onde compensa mais para a empresa se instalar. É um movimento natural. Restrição às exportações, esse é um ponto bem importante, porque a gente viu vários países praticarem essas restrições, inclusive o Brasil, inicialmente com relação aos itens de tratamento e combate do coronavírus, mas já tem acontecido com relação a alimentos, por exemplo, e isso é muito preocupante, porque quando a gente restringe as exportações, os prejudicados são os países mais pobres. Redução na demanda por importação, até porque vai mudar nosso próprio hábito de consumo. E o preço também, né? Afinal, o dólar está altíssimo agora, então não sabemos até quando. Isso impacta muito também no consumo, nas importações. Aumento de barreiras não tarifárias, e aí barreiras não tarifárias são aquelas que não falam de tributos, não são os tributos. Então, são barreiras técnicas, por exemplo, sanitárias, fitossanitárias. Possivelmente, a gente vai ter uma mudança de protocolos sanitários, então,
para se garantir que tenha uma segurança na cadeia logística, tudo isso vai mudar. Então, possivelmente a gente vai aumentar os requisitos técnicos. Eu vejo também uma mudança na estrutura logística. A gente fala de just in time, just in case. O estoque, como eu posso dizer, just in time, estoque, as empresas tentam evitar manter um estoque, isso representa um prejuízo, e justamente por conta da facilidade de entrar e sair mercadoria. Agora, talvez não isso seja repensado. Então, talvez a gente precise agir com um pouco mais de cautela e ter uma margem de segurança para garantir que a gente vá continuar, né, que as indústrias vão continuar produzindo, ainda que tenha alguma paralisação em algum país onde esteja um fornecedor, por exemplo. E aqui eu listei alguns impactos, vamos dizer assim, positivos. Então, uma crise, a pandemia, ela sempre impulsiona algumas melhorias. Então, eu vejo aqui uma possível aceleração das medidas de facilitação do comércio, em especial automação, digitalização de documentos, robotização, atendimento virtual. Existem alguns portos no mundo hoje que eles já são 100% automatizados. Então, não tem intervenção humana, não tem contato de pessoas com as mercadorias. Isso representa muita segurança, tanto com relação à previsibilidade de quando você vai receber a mercadoria, quanto segurança de saúde mesmo. Então, a mercadoria não foi manipulada por nenhuma pessoa. Aqui no Brasil, a gente tem avançado com a questão de facilitação comercial. A gente tem um operador econômico autorizado, que é uma certificação da Receita Federal. Cada vez mais empresas têm se certificado como EA, e essas empresas têm vantagens de prazos na importação e estão se valendo disso agora, inclusive com a possibilidade, por exemplo, de despacho sobre águas, que é o registro da declaração de importação mesmo antes da chegada da mercadoria aqui. Então, com isso, a empresa não paga uma armazenagem, por exemplo. É uma redução de prazo muito interessante. Por enquanto, não é tão utilizada, mas futuramente, com certeza, vai ser. Portal Único de Comércio Exterior, o avanço na gestão dos riscos aduaneiros e regulatórios por parte da fiscalização. Então, isso tem se aprimorado bastante, tem diminuído, a tendência é diminuir o percentual daquelas cargas que vão ser, de fato, inspecionadas, fiscalizadas fisicamente pela aduana, para que a aduana possa concentrar a atividade de fiscalização naqueles operadores que ela não conhece. Então, aqui no comércio exterior, e pelo menos com a Receita Federal aqui no Brasil, enquanto há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, a gente via praticamente como dois atores que não estavam jogando no mesmo time, a Receita e o importador, agora a tendência é outra. A gente fala muito mais de parceria, confiabilidade. Então, assim, a Receita quer conhecer quem que é aquele importador, como que ele faz a gestão da cadeia logística, como que ele faz a gestão da conformidade aduaneira, porque daí ela não precisa se preocupar tanto com esse cara. Ela sabe que ele toma conta das operações dele e consegue focar as atenções em quem realmente ela não conhece. Essa é a tendência aqui no Brasil com o operador econômico autorizado, o EA, e com a gestão de riscos da aduana. Eu vejo também... Gabriela, desculpa interromper, só fazer uma observação aqui, que muita gente entrou após o início aqui,
Pessoal que quiser mandar perguntas no chat, por favor, já temos uma pergunta, mas aqueles outros que entraram depois podem interagir conosco, tá, pessoal? É só para... A gente vai fazer a doutora Gabriela está aqui fazendo a apresentação, a gente vai fazer um debate aqui, mas quem quiser formalizando as perguntas no chat, por favor, fica à vontade. A gente já tem uma pergunta, você comentou? Já. A Anne gostaria de saber se as empresas exportadoras vão poder aumentar os prazos para cumprir os valores de exportação. Para cumprir para pagar o câmbio, será que ela quer dizer? A gente... Eu acho que eu não entendi muito bem essa pergunta. Empresas exportadoras... Para cumprir atos concessórios. Ato concessório, provavelmente ela está falando do drawback. A gente teve já uma prorrogação de prazo do drawback suspensão, por enquanto. Por enquanto, só para o drawback suspensão. As outras modalidades ainda não. Mas para o drawback suspensão, sim. Isso já foi editado há pouco tempo atrás. E o Diego Joaquim está perguntando também, Gabriela, qual a sua visão sobre o impacto da pandemia no acordo União Europeia-Mercosul? Aqui eu acho que vocês podem responder até junto comigo. Eu pesquisei até sobre essa questão antes da gente conversar aqui. Oficialmente, a resposta é que, apesar das reuniões terem sido suspensas, eu vi uma declaração do embaixador da União Europeia aqui do Brasil que falou que não vai ter impacto e que os prazos possivelmente vão ser mantidos. Eu participei de uma live com o senhor Ibanez, que é o embaixador, né? Uhum. E ele falou exatamente isso, quer dizer, a previsão é de que seja cumprido o cronograma, que é aquela tradução para 23 idiomas, e a Europa, em alguns países, agora começou uma certa abertura, né? Gradual, e pode ser que com isso eles consigam dar seguimento ao que estava previsto lá, que seria para esse ano já ter a ratificação, aliás, do acordo. Eu acho também que, como ainda está no início, né, Luiz, da confecção aí de documentos, eu acho que ainda isso não impacta no calendário, assim, com uma força maior. Eu acho que é capaz que deem a continuidade no acordo aí, nos preparativos, porque ainda está no começo. Talvez se tivesse mais para frente, mas eu só fazendo uma observação, eu acho que de tudo isso que você falou, doutora Gabriela, eu acho que o mundo está dividido entre período antes da pandemia e pós-pandemia, né? Eu acho que até nós mesmos, nas nossas profissões, tivemos que se adaptar ao mundo digital. E eu acho o que é interessante nessa parte de aduana, que se você falou da Receita Federal, ela se adaptou ou desburocratizou algumas regras para poder importar os kits de saúde, etc. Mas a pandemia forçou ela a fazer isso. Agora, por que não fazer isso no dia a dia, né? Ou para outros produtos também? Acho que, se é possível, claro, mantendo uma fiscalização, toda a parte, né, que precisa ser mantida, mas por que não fazer isso de forma, seja online ou reduzindo prazos, mas desburocratizando mesmo, né? Eu acho que é um aprendizado e eu acho que isso a gente discute aqui, não só na OAB, na Belga Lux, na FEComércio, eu vi aqui que a Natália está conosco, em várias instituições, que a reclamação geral dos estrangeiros ou das empresas brasileiras que exportam é o excesso de burocracia. Então, acho que a pandemia veio para ajudar, né, mesmo esse caos, tirar o lado bom da coisa ruim, ajudar as empresas se reinventaram de alguma forma, e a Receita conseguiu facilitar algumas coisas para alguns produtos, por que não
generalizar isso. Eu acho que, eu não sei se você entende que é possível isso com a maioria dos produtos ou nas todas as regiões do país, mas eu acho que seria uma boa, né? A gente manter isso para que facilite a exportação ou a importação de Uhum. produtos. Com certeza. Eu acho que a gente já vinha dando alguns passos para simplificação e facilitação do comércio. É possível que essa crise acelere esses passos, então, porque eu acho que a gente, no nosso dia a dia, a gente está vendo tanta coisa que a gente consegue deixar de fazer, ou fazer de uma maneira mais prática, mais simples, né? Por conta agora da crise, restrição de locomoção, etc., os órgãos públicos também, né? Eu acho que tanta coisa, não só no comércio exterior, mas tanta coisa mudou. A gente, Detran faz vários serviços online e vários outros órgãos agora, por que não Hoje, continuar mantendo? hoje Então, saiu essa uma matéria, parte inclusive, de registro de imóveis, que aqui em São Paulo já segura, está né? fazendo online, né? Averbação de compra e venda. Então, isso é um bom sinal. Gabriela, nós temos aqui mais algumas perguntas, mas eu tinha uma consideração diante do slide anterior que você tinha projetado sobre a parte de estoque, né, fictício, estoque alocado, e realmente me parece que isso é uma equação complexa aí na pandemia, né? Quer dizer, você ter potenciais exportadores, né? Ou importadores, eventualmente, de insumos. Como é que o sujeito faz para poder controlar o estoque dele quando ele não está vendendo, está tendo dificuldades na exportação, na importação? Isso impacta diretamente no caixa dele, porque tem financiamento, tem câmbio. Como você vê? Você acha que cabe um trabalho de gestão disso para melhora de performance? Exatamente. Eu acho que gestão é a palavra, Luiz. É uma gestão estratégica. Quem são os fornecedores dele? Onde os fornecedores estão? Como que é a rota? Qual é o transporte? O modal de transporte da mercadoria? Essa análise de risco, ela tem que ser feita o tempo todo, constantemente. Então, qual é o risco? A gente estava avaliando, as empresas estavam, muitas, avaliando no ano passado qual era o risco do fornecedor dela parar do dia para a noite. Existe esse risco? Ela precisa procurar um outro fornecedor de outra origem? Essa outra origem pode estar relacionada com vários outros custos, não só logísticos, mas também de antidumping e outras questões aqui nossas internas. E daí? Então, ela faz essa gestão de risco, mas além disso, a gestão de risco vai envolver ter um plano B, C e D. Então, qual estoque ela vai precisar manter para garantir que ela consegue uma produção por um prazo, e esse prazo também é uma outra incógnita, né? Qual é o prazo que a gente trabalha agora? 2 meses? 6 meses? Por enquanto, fica todo mundo muito às cegas, a gente não consegue ter muita, por mais que a gente veja que alguns outros países, a própria China mesmo, tá se recuperando, então essa é a tendência, que daqui a um tempo nós estejamos também, a gente não sabe. Então, a gestão de estoque, a parte logística é muito importante, é crucial nesse momento. E eu acho que vai impactar a tomada de decisão de muitas empresas, de, inclusive, mudar plantas fabris, mudar de países buscar outros fornecedores e outras alternativas. E até mesmo fornecedores locais, para evitar esse risco, por exemplo. Tem mais algumas perguntas aqui chegando. O Damian nos coloca a seguinte pergunta: será que precisamos cuidar mais das exportações para a Argentina, agora que a Argentina vai querer renegociar dívida internacional? Alguma orientação?
É, a questão a nossa questão do Mercosul sempre foi uma discussão muito mais político, econômica, né, do que do que de integração comercial em si. É possível que a Argentina melhore, eu não sei a opinião de vocês, mas que ela comece um processo de retomada econômica. Até o fim do ano passado, a Argentina, até o fim do ano passado, não, até há pouco tempo atrás, ela era muito preocupante. Vários países cortaram as operações com a Argentina e tiraram as fábricas de lá. Então, a exportação para a Argentina era uma questão preocupante. Agora, provavelmente, a Argentina vai retomar a economia um pouquinho antes do que alguns outros países da América do Sul, porque ela tem tido mais sucesso no combate ao coronavírus. Mas eu não sei se isso chega a mudar essa preocupação, que eu acho que faz muito sentido. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que essa questão política é mais política, né, do que comercial, mas eu acho que não vai, como você bem disse, Gabriela, acho que a Argentina, pior que tá, não fica, não sei se é o correto dizer isso, mas eu acho que tem muita oportunidade, né? Nós tivemos ano passado lá na FEComércio também, a Natália está aqui, não deixa eu mentir, com o cônsul da Argentina para falar de todas essas questões aí, né? Eles estavam em transição política, presidencial, mas tem bastante oportunidade. Eu acho que, claro, está renegociando dívida internacional, a gente nunca sabe o futuro certo, né? Se vai ter como pagar ou não. Mas eu acho que dentro do Mercosul, a Argentina sempre foi um país de relevante importância. Então, eu acho que ainda tem, a gente sempre, claro, como cenário mundial, a gente tem as preocupações, mas eu acho que vai ter muita oportunidade de voltar a exportar para a Argentina, sim. É a minha visão. Não sei o que o Dr. Luiz acha disso. Não, eu acho que a Argentina ela fez o dever de casa. Poucas vezes nós ficamos atrás, mas nessa nós ficamos atrás em relação à pandemia. Fizeram muito melhor o dever de casa do que a gente. Então, acho que essa pergunta do Demi é interessante, porque acho que pode ser uma oportunidade para não ter, não necessariamente via Mercosul, mas talvez bilateral, né, com a Argentina, até porque eles não produzem praticamente nada lá, então nós temos uma indústria que vai estar com uma vacância aí de produção, então pode ser uma oportunidade se o nosso presidente se alinhar comercialmente, né, a política argentina para isso. Gabriela, tem uma outra pergunta do Dr. Marcos Buin aqui também. Uma distribuidora cancelou a entrega de equipamento importado, alegando dificuldades de atendimento em face da pandemia. Outro equipamento similar ou usado no mercado interno é bem mais caro. Isso gerou prejuízo, além da aquisição mais onerosa com atraso no cumprimento contratual, início da utilização e etc. Cabe pedido de reparação de danos em face da importadora, distribuidora? Depende do que foi estabelecido em contrato. Eu estou considerando, nesse caso, que a importação seria por uma trading, por exemplo, e depois seria revendida para o adquirente aqui. Cabe, dependendo do que for estipulado em contrato. Por outro lado, essa questão da pandemia, ela traz aquela discussão da força maior. Caso fortuito. Caso fortuito e força maior. Isso tem bastante impacto nas discussões das obrigações contratuais. Então, isso assim, a gente precisa avaliar com bastante cuidado, porque a obrigação de reparar um dano pode ser afastada, já que o contrato se tornou excessivamente oneroso, ou que o importador, a trading, por exemplo, foi impossibilitada de importar por fatos completamente alheios
a ela. Então, via de regra, até caberia uma indenização, e aí é uma questão de analisar o contrato, tudo, mas essa situação específica da pandemia, ela afasta algumas responsabilidades, então isso tem que ser considerado também. Esse tema tem chego bastante para nós advogados, principalmente, né? Porque muitas empresas deixaram de receber mercadoria e aí ela tinha prazos e obrigações com terceiros e também acabaram recebendo autuações, multas sobre o descumprimento de contrato, mas vocês falaram bem, entra muito nessa questão aí do caso fortuito, força maior, de pandemia, que eu particularmente acho que o judiciário, em alguns casos que eu já vi, que alegaram a questão da pandemia, foram perdoados, vamos dizer assim, porque você com fronteiras fechadas, escassez de transporte, né, como a gente vê aí, principalmente na parte de aviação, que recentemente vimos hoje, né, a Latam entrando em recuperação judicial no Rio de Janeiro, não, perdão, nos Estados Unidos, e então isso impacta mercado aéreo, enfim, então acho que seria injusto você pedir indenização com relação à importadora, porque ela também não tem culpa diante de um caso de força maior como a pandemia, né? Você não tem fronteira fechada, não tem transporte, aí não tem milagre para fazer. Eu acho que o judiciário, com relação a isso, sendo provado, obviamente, né, que o erro ou a não cumprimento do contrato se deu por conta da pandemia, aí acho que é perdoável. Mas esse é um ponto importante, Felipe, desde que seja comprovado. Eu tenho visto alguns e-mails por aí que parece um texto que a pessoa colou e mandou para todos os fornecedores, todos os clientes, não vou conseguir pagar, pandemia, prorroga, suspende. Não é bem assim, né? Eu acho que se alguma obrigação contratual não vai ser cumprida por conta de pandemia, isso tem que ficar comprovado. Então, eu não consegui fornecer por quê? Não tinha, o navio não pôde embarcar a mercadoria, o fornecedor, sei lá o que aconteceu, e isso é bem importante. Então, a gente ter sempre isso documentado, senão simplesmente alegar, que é o que está aparecendo, assim, eu tenho recebido algumas consultas aí que tudo bem, vamos reduzir o valor do contrato, reduzir o pagamento, mudar a forma, mas por quê? Qual é o prejuízo que a empresa está tendo, de fato? Vamos estudar e entender o que está acontecendo. E outra coisa aqui nas importações, principalmente de máscara e outros equipamentos de proteção, elas têm sido direcionadas para outros países. Então, a gente está numa operação de guerra aqui. Quem paga mais atravessa a operação e muitas empresas aqui não estão recebendo os produtos. Isso tem acontecido bastante também. Então, e que é uma coisa que tem que ser considerada. Então, qual que seria o foro, Gabriela, para discutir isso? Quer dizer, quando você tem empresas lá fora exportando, algumas aqui importando insumos, é super complicado. Não estamos falando de pandemia, né? Estamos falando de problemas mesmo, porque teve um outro que pagou mais e o sujeito resolveu exportar para o outro. Então, Luiz, é muito mais fácil as empresas já contarem com esse risco do que pensarem em como se indenizar, tá? Porque essa discussão, uma ação internacional é super custosa, é demorada, na maioria das vezes, assim, nem compensa, então depende de em que momento da operação que a carga foi sei lá, desviada, sei que eu posso falar assim, então já estava com agente de carga no exterior, não estava, o que teve contrato, não teve, muitas vezes não tem contrato internacional, e daí fica difícil você comprovar as condições que foram negociadas. O que eu queria dizer é só que, assim, a gente não pode contar, na importação a gente nunca pode contar com um prazo muito apertado, a gente sempre tem que ter uma segurança, porque algumas coisas podem acontecer durante o processo. A carga pode ser parametrizada no canal vermelho, amarelo de fiscalização, ser inspecionado, vai demorar um pouco mais de tempo. Então,
a gente vê bastante os importadores muito incomodados com esse prazo, só que é um prazo que ele tem que ser considerado sempre. Principalmente agora, eu acho que tem que ser considerado que a mercadoria pode não chegar. Então, isso tem acontecido bastante. Então, assim, tudo bem, se planeja para receber um lote aí de máscara para o dia X, mas pode ser que a operação, que ele não seja nem embarcado no exterior. Mas uma pergunta aqui, Gabriela Daen, se você poderia passar mais informações sobre o andamento do Portal Único. Esta pandemia vai agilizar ou frear o andamento com o Portal Único? Olha, Ene, não vai frear, provavelmente, e eu acredito que é capaz até de acelerar as medidas. Tá? Então, eu acho que essa crise pode ser um bom impulso para que a gente acelere as várias medidas de facilitação que a gente já tem aqui começado aqui no Brasil, dentre elas o Portal Único. A gente tem agora, recentemente foi editada uma normativa que fala da digitalização dos documentos aduaneiros. Isso é super importante também. Então, porque a gente usa bastante documento físico. E agora vão passar a ser, a gente vai passar a aceitar, a aduana vai passar a aceitar documentos digitalizados também. Isso é um baita avanço aqui pro Brasil. Eu até estou vendo aqui, obrigada, o Diego me mandou um link com o cronograma do Portal Único. E, assim, pelo que eu tenho acompanhado, o cronograma foi mantido e eu entendo que é capaz de ele ser um pouco acelerado agora, até por conta, enfim, a situação vai obrigar, né, obriga algumas outras medidas, mas frear eu acho muito difícil. Outra pergunta aqui, Gabriela, do Diego, sobre se nós entendemos que a arbitragem será uma ferramenta útil para a solução de litígios em decorrência da pandemia. E eu acrescentaria aí, nessa pergunta do Diego, além dos aspectos diretos da importação, exportação, do comércio exterior, os que estão correlatos. Então, as relações com os bancos, com seguradoras, com companhias de transporte marítimo, aéreo. Como que você vê isso? Eu acho bem interessante essa pergunta, e tem relação até com a outra pergunta que o Marcos fez e que você complementou. A arbitragem é, com certeza, uma alternativa para todos esses diversos conflitos que a gente está tendo e vai continuar tendo por um tempo ainda, por conta da pandemia, inclusive a arbitragem internacional. No transporte de cargas, ela é utilizada, então vários contratos têm uma cláusula prevendo já o uso de arbitragem. Pela experiência que eu tenho, ela é bem efetivo, muito mais rápido do que um judiciário, né? Isso não é muito difícil. E funciona bastante também para essas disputas internacionais. Então, é possível, eu vejo como possível um aumento da arbitragem, agora até por conta da pandemia. Inclusive porque essas negociações, muitas vezes, elas envolvem, assim, uma compreensão das duas partes com relação à situação atual, né? Então, a mediação, a arbitragem é uma forma bem interessante de resolver esses conflitos. Eu acho que a gente pode, sim, ter um aumento aí nos casos dos tribunais de arbitragem. Eu acho também, viu? Eu acho até porque a arbitragem está sendo usado em muitas áreas do direito, né? Eu vejo que, principalmente, como você disse, né, para você executar um contrato internacional é muito custoso e depende do judiciário de cada país, etc. Mas a arbitragem ela é mais efetiva mesmo, tem mais celeridade
também tem um custo, óbvio, mas acho que dentre as opções válidas, acho que a arbitragem é uma boa saída, sim. Tudo bem. Gabriela, acho que as perguntas aí já foram transmitidas aí para você. Fica claro aqui no meu entendimento, né? Acredito que para todos que participaram desse nosso webinar, o que você apontou, quer dizer, como as tendências presentes e próximas aí no comércio internacional. Fica uma lição para todos aí de que gestão é a palavra-chave do momento. Então, tanto das suas relações com terceiros, dentro da própria empresa, com seus contratos, fornecedores, a importância de uma cláusula de juízo arbitral para uma solução mais rápida e eficiente aí das suas questões. E então, antes de encerrar, passo aí para as suas considerações finais, Gabriela, e para a gente depois poder agradecer a todos. É isso mesmo, Luiz. Eu acho que a gente fala bastante do novo normal, ninguém sabe exatamente o que é como vai ser o novo normal, mas a gente tem alguns indícios e alguns pontos que já merecem bastante atenção. Então, os pontos que a gente viu aqui durante essa crise que são bem importantes. E gestão é a palavra. Então, gestão dos riscos, gestão das operações, gestão de tudo. Assim, a gente só fala de gestão agora. Gestão da equipe, em trabalho remoto, como você faz? Gestão da sua equipe, gestão dos seus prestadores de serviço. E, bom, falando daqui, a gestão dos riscos aduaneiros, que eles são constantes e eles mudam o tempo todo. Então, essa gestão de riscos, mais do que nunca agora, ela é muito importante. Acompanhar as mudanças no cenário internacional e aqui no Brasil, e tendências, faz parte, já fazia parte, mas agora mais ainda do dia a dia das empresas, porque impactam diretamente, então, nas operações. A gente pode não conseguir embarcar uma carga de um dia para a noite que estava previsto, que estava agendado, enfim, isso tem acontecido. E pensar nesse novo normal também, assim, como que vai ser com relação ao futuro. Então, pode ter alguma outra crise ou não. Onde estão os nossos fornecedores, quais condições de segurança eles apresentam, quais são os possíveis novos protocolos sanitários que a gente vai ter agora para o futuro, mas considerando esses fatos e também alguns aspectos positivos que vêm com toda a crise. Então, melhoria de segurança da informação, investimento em automação, em robotização, e-commerce vai crescer muito também, enfim, a tecnologia já estava crescendo e agora vai continuar, comércio de serviços. Então, junto com a crise, tem várias outras oportunidades, e assim como a própria questão de facilitação do comércio, algumas outras medidas estão recebendo um empurrão agora com essa crise. Então, estamos fazendo a nossa lição de casa de acompanhar essa loucura toda de legislação do dia para a noite, que são editadas, muda toda a operação, mas também pensar no futuro. E aí, quando chegar esse novo normal, como que a empresa vai estar? Ela já vai estar preparada, já vai ter... Nesse momento, é claro que aquelas empresas que já estavam mais integradas e tecnológicas e com possibilidade de trabalho remoto e certificadas como OEA e fazendo tudo por meio eletrônico já estão na frente, mas ainda dá tempo de todo mundo se preparar para esse novo normal. Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui. Além de toda a parte negativa, vem algumas possibilidades de melhoria e, quem sabe, até um incremento, um aumento nos negócios. Perfeito. Felipe, gostaria de fazer
os agradecimentos finais, aí, o encerramento desse nosso webinar. Então, eu queria primeiro parabenizar a nossa palestrante aí pelo material trazido e pela fala, foi muito enriquecedora. Eu acho que realmente é isso que a gente falou, né? O mundo vai ter que se transformar e se adaptar à nova realidade. E dentro dessa área toda, readequação de logística, incentivos aí de impostos, eu acho que o principal também vai ser desburocratizar, eu volto a repetir isso, todos esses trâmites que existem hoje nessa questão aduaneira. Eu acho que isso, dentro de uma crise econômica que a pandemia também trouxe, eu acho que é essencial para incentivar o comércio, né? E, Deixa eu enfim, fazer uma observação só, claro, Felipe, até te por favor. interrompendo. Isso que você falou é muito importante, porque eu estava lendo hoje num estudo do Banco Mundial que falava que a nossa tarifa média aqui no Brasil é 2 vezes a média dos países, se eu não me engano, da OCDE, agora eu não lembro qual era a comparação, mas a gente sabe que a nossa carga tributária é muito alta. Então, de nada adianta a gente falar aqui de tudo isso que eu falei agora, e se a gente não tiver as reforma tributária, simplificação de processos, isso que você comentou agora, eu acho que é um ponto bem importante também. Acho que tem que andar lado a lado, né? A questão da inovação e tecnologias e a nossa tarefa de casa aqui das reformas e simplificação, senão realmente fica Sim, muito até para difícil. incentivar, né, o comércio e também fortalecer cada vez mais esses acordos firmados bilaterais que ainda não estão em vigor, mas que para a gente manter eles fortes, né, vamos dizer assim. Acho que isso é essencial. Luiz, você quer encerrar pela Câmara e falar dos próximos webinars? Vamos lá, então. Então, para agradecer a todos aqui a presença e terem ficado conosco aqui, por todas as perguntas, esclarecimentos prestados. Agradecer ao Rodinei, nosso presidente, a Anne, por toda a organização, logística, apoio, ao nosso cônsul-geral da Bélgica, embaixada, pessoal de Luxemburgo, todos os demais participantes, colegas, amigos. Lembrar a todos que esse webinar está gravado, será divulgado nas redes sociais para que seja revisto ou visto por quem não teve a oportunidade de participar. Todas as demais questões que queiram ser encaminhadas sobre esse tema, tem na tela que está aparecendo o e-mail da doutora Gabriela, então que ela com prazer vai responder a todos aí. Teremos um próximo evento já, um webinar também sobre declaração de pessoas físicas, e continuaremos, né, com essa série de eventos que a gente vem promovendo na Belga Lux, de interesses diversos, tem bastante novidade que vem pela frente aí, e comunicaremos a todos para que possam prestigiar. A ideia é trazer, mesmo à distância, um pouco de conteúdo e proximidade para vocês, com uma pitadinha de atualidade sobre o que está acontecendo aí no mundo, né? Luiz, só uma observação. Sim? Só uma observação para todos. Acho que hoje tivemos aqui algumas pessoas que acessaram os nossos webinars pela primeira vez. Como você bem disse, ficou gravado e no canal do YouTube da Belga Lux, tá? Pessoal, se inscreva lá e vocês vão ver que já todos os webinars que nós começamos a fazer desde o início da pandemia estão lá gravados. Então, tem tema trabalhista, tributário, que todos nós falamos, né, Luiz? Eu acho que é importante para aqueles que quiserem assistir, está no nosso canal do YouTube Belga Lux. Se inscrevam lá. Quiserem assistir e divulgar, podem ficar à vontade. Também. Belga Lux agradece. Obrigada, pessoal. Muito bom, então, gente. Obrigado pelo tempo, pela paciência. Espero que tenha contribuído a todos aí com o conteúdo, tá bom? Obrigado, Gabriela, Felipe. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Muito obrigado. Saúde a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Um abração.